Que saudosa lembrança. Olha aí. Tenho de ti, ó Sião. Glória a Deus. Terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Para ti. Eu para ti voarei,
202. 202. Para ti há perfumes a gozo exaltado, há delícias profusas. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeados, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideias dos ali. Se na terra prazeres acordem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor. Pois dali uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos do reino da luz um amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura, haverá. É somente pedir de alma pura que de graça Jesus nos dará. Pois ali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz, nos escuta, nos ouve, Jesus. Aleluia! Se coloque de pé. A leitura bíblica oficial dessa noite, você vai em busca do livro do profeta Ezequiel. Você vai no capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 3.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e os pais deles se revoltaram contra mim, precisamente o dia de hoje. Convido aqui o presbítero Tiago Isidoro para fazer a oração. Glória a Deus. Incline sua cabeça e vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória, estamos na Tua presença. E a Tua palavra diz, Senhor, que na Tua presença há fartura de alegria. Então, Senhor, ouve, Senhor, nosso clamor aqui nesta noite. Estamos, Senhor, debaixo da Tua presença. Então, Senhor, nos enche através, Senhor, da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Enquanto, Senhor, nós estivermos andando na Tua palavra, Senhor, nós não andamos na escuridão, mas sim na luz do mundo. Então, Senhor, continua clareando, Senhor, os nossos passos, para que nós possamos, Senhor, andar na Tua presença. Abençoa Teus filhos, Senhor, que chegaram aqui nesta noite para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Derrama da Tua graça, Senhor. Enche, Senhor, Teus filhos com o Teu poder, Senhor, para que eles venham, Senhor, andar segundo a Tua presença, segundo a Tua palavra. Continua conosco, Senhor, que a Tua mão, Senhor, esteja estendida sobre este ajuntamento, sobre este lugar, Senhor, lugar este, casa de oração, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós conhecemos que nós temos um Salvador. Ah, Senhor, continua conosco, continua falando com o Teu povo, com a Tua igreja, Senhor, com Teus filhos, Senhor, que vieram aqui, Senhor, ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que nos direciona, Senhor, às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Fala com o Teu povo, Senhor, para que nós possamos se encher cada dia mais, Senhor, e andar segundo a Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor. Fala com o Teu povo em nome de Jesus, e você diz amém. Tudo criaste, meu Deus. O salmista disse que as coisas criadas manifestam a Tua glória, Senhor. Os planetas, o universo. Com a paz do Senhor. Se você pudesse contemplar o que tenho guardado, não pensava nem por um instante em voltar atrás. O meu erro com você já foi sacramentado. O que fala está falado, ninguém desfaz. Creia, não existe nada além de mim. Não dependo de palpites para decidir. Faço ficar doce no amargo do fel. Venho pra te dar vitória, eu rasguei o véu. Seu nome está escrito
Glória a Deus. Meus irmãos, Ô benção. aleluia, Jesus. Vamos apresentar os visitantes nesta noite, organizando aqui os conteúdos dos cultos, louvores, pregações, tá colocando no canal da igreja, na Assembleia de Deus Bela Vista. Se quiser reacompanhar, né? Quiser reassistir, né? Ou enviar para alguém, você pode acessar lá pelo YouTube, né, Onésimo? E ele está com essa boa iniciativa de colocar as mensagens na YouTube, tá bom? Já tem mensagem, a Lenok está lá já, viu? A Lenok está lá, viu? Vamos monetizar esse canal aí, viu? Lembrar que amanhã é a ceia do Clemente, evangelista Antônio Portela, deixa aí o convite à igreja. E sexta é a do Vieira, presbítero Luiz Gonzaga, diaconisa Nena também já está aqui deixando o convite. Ontem foi a da Lagadiço, essa semana são as duas ceias ainda que estão para acontecer. Amém? Vamos servir o Senhor com ofertas. Você vai tomar em sua mão. Daqui a pouco o Ailton Farias vai louvar ao Senhor. Oi. É o Jonathan, né? Pronto, o Jonathan está com a S10 dele disponível. Pronto, já entre em contato aí com a irmã Nena, com o Onésimo. Quero ir para o Vieira de grátis. É de grátis, irmão? Bom Café está patrocinando aí. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos fazer essa oração. Quem não for, olha aí, viu? A irmã Mari está atenta. Também lembrar, peço perdão pelo esquecimento, as reuniões de oração da igreja, que além das segundas, quartas e quintas, nós temos a nossa oração de quinta e sexta às 21 horas, irmãos, aqui na igreja, 9 da noite, das 9 às 10, as nossas orações de todas as quintas e sextas aqui na igreja. Você está convidado a participar. Amém? Vamos orar. Peço oração pelos dizimistas e ofertantes. Nosso evangelista Antônio Carlos. E após o Ailton Farias louvando. Vamos trocar. Levou o Senhor. Presbítero Evandro, ora. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, te dou graças, Senhor, por mais uma noite. Estar na tua casa, junto com o teu povo, com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Meu Deus, neste momento que vamos devolver o dízimo, Pai, a oferta, daquilo que meu Deus tem nos dado, tem nos abençoado. Pai, recebe como um cheiro suave, Senhor. Assim, meu Deus, abençoa o teu povo, a cada irmão, a cada irmã, que as janelas do céu, meu Deus, sejam abertas sobre as vossas vidas. Abençoa o teu povo, a tua herança. Nos dá graça, Pai, em nome de Jesus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Queria louvar o hino por título Escudo. Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois o meu fogo é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até
vento forte que passou. Já vivi tantos períodos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há ferrolho, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Ferrolho, nem culpa que fiquem diante. Doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. É forte, Brasil? Eu também. Vamos ouvir a santa e gloriosa palavra de Deus. Fique atento para a mensagem ministrada pelo evangelista Francisco Moreira Lopes Neto. Quer vir pra cá e segurar um pouco? Glória a Deus. Ao nosso Deus seja a honra, a glória e o louvor. A Ele seja dado toda a adoração nesta noite. Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, para nesta noite glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero expressar minha alegria, minha gratidão ao nosso Deus por sua bondade e misericórdia para com as nossas vidas, a nossa família. Temos estado de pé porque o Senhor tem sustentado. Temos a oportunidade de adorar a Ele, porque Ele tem nos concedido essa oportunidade tão valiosa. Louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos
amigo, companheiro de ministério, e poderia ser qualquer um dos que aqui estão pregando a palavra ou com essa oportunidade, que estaríamos aqui da mesma forma. Nós acreditamos, pelo que nós temos vivido nesse ministério, que não viemos à nossa sede nas quartas-feiras para ouvir, observar A ou B pregando, mas estamos aqui porque somos sedentos da palavra de Deus. Somos gratos a Deus que tem dado homens preparados para falar a sua palavra, e essa palavra fazer a diferença em nossas vidas. Ouvimos uma palavra quarta-feira passada pelo evangelista Enoque Moura, contando um pouco da frustração do profeta Jeremias. Domingo, sábado, na nossa ceia, uma palavra do céu também, na pessoa do evangelista Francisco Ferreira. E aprove Deus ter nos dado essa oportunidade de estar aqui nessa noite para, junto com os irmãos, adorar o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que mais uma vez tem nos concedido essa oportunidade, esse privilégio de assumir mais uma vez o microfone desse lugar santo para estar diante da presença do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidar toda a igreja a abrir a sua Bíblia na leitura oficial que foi lida nesta noite. Ezequiel, capítulo de número 2, versículos 1 e 2. E bem do lado, capítulo de número 3, versículo 1, 2 e 3. Bom é estar na presença do Senhor. No momento de oração, já podemos sentir a presença do Espírito Santo no nosso meio. E eu sei que Ele permanece no nosso meio e vai continuar a nos conduzir nesse clima de adoração ao Senhor até o término do trabalho, e nos levará de volta aos nossos lares debaixo da sua graça. Amém, meus irmãos? Me ajude a ler versículo 1 e versículo 2 de número 2. Esta voz me diz: capítulo 3 de Ezequiel, versículo 1, 2 e 3. Ainda me diz: filho do homem, coma o que está aí diante de você, coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer, e me disse: filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como... Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra forte na sua expressão. A palavra do Senhor direcionada ao profeta Ezequiel. Quando nós observamos esse texto, quando nós analisamos o contexto,
Ezequiel estava vivendo em um dia, um período difícil, estava no meio dos exilados na Babilônia, e ele, mesmo dentro desta situação, ouviu a voz de Deus. No capítulo 1 vai dizer que o Senhor lhe deu essas visões. Quando nós observamos essa palavra, estávamos refletindo na palavra do Senhor, buscando uma direção, porque quem prega a palavra de Deus, quem é pregador, como muitos que aqui estão, como todos que aqui estão, são pregadores, a palavra do Senhor, muitos, alguns mais do que outros, facilidade em encontrar uma palavra, ter uma direção dentro das Sagradas Escrituras. Mas Deus, às vezes, muitas vezes, na verdade, Ele trata comigo de maneira diferente. Se nós observar algumas mensagens que já foram pregadas nesse lugar, parece que quem está pregando tem uma facilidade tão grande em se expressar dentro da palavra de Deus. Mas quando busco eu uma direção de Deus para alguma oportunidade que Ele nos concede, é um sofrimento só, é uma luta. Queria ser eu como o evangelista Enoque Moura, queria ser eu como o evangelista Laerte, queria ser eu como o presbítero Rômulo. Deus me machuca mais um pouco, mas como Ele é bom, Ele nos dá a direção, Ele nos dá algo da sua palavra. Dentro, meus irmãos, dessa palavra, da referência bíblica que nós lemos, Deus me deu uma direção na sua palavra dentro do versículo de número, os versículos 1 e 2 do segundo capítulo de Ezequiel, quando a expressão bíblica vai dizer que esta voz me diz que, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Quero ficar com esse versículo de número 1, a expressão de Deus falando ao profeta, dizendo: fique em pé e falarei contigo. Dentro dessa expressão, o Senhor nos dá uma direção. E a direção para a palavra do Senhor, ou dentro da palavra do Senhor nesta noite, é se posicionando para ouvir Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Se posicionando para ouvir Deus. Aqui não é se posicionando para falar com Deus. Aqui não é se posicionando para se dirigir a Deus. A palavra ficar de pé, literalmente, é se colocar sobre os seus pés. Não precisa explicar muito. E quando o Senhor dirige-se ao profeta, ao homem de Deus, como fala o texto, Ele diz para o profeta Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, ou fica de pé, e falarei contigo. Quando o Senhor expressa essa palavra, e quando a gente vai buscar entendimento na sua palavra, nós vamos entender que, primeiro, o Senhor manda o profeta Ezequiel ficar de pé, se posicionar, para depois ouvir a voz do Senhor, para depois ouvir a mensagem do Senhor, para depois ele ouvir o que o Senhor tem a falar com ele. Quando nós observamos, meus irmãos, a palavra ficar de pé, ou a expressão levanta-te, nós vamos encontrar aproximadamente 533 vezes na Bíblia. E essa mesma expressão, ela se aplica, ela se dirige aos milagres realizados, muitos deles, milhares deles, por Jesus. Nós vamos ouvir aproximadamente 72 vezes
essa expressão ligada a milagres. Mas quando essa expressão é pronunciada, nós vamos observar que há uma grande diferença quando ela parte de Deus. Quando ela vem de Deus, ela tem uma profundidade, ela tem uma posição e ela tem um resultado diferente. É diferente do homem quando manda outro ficar de pé. Às vezes, e é muito comum, talvez alguém aqui já tenha passado por essa situação, ou visto algo semelhante. Se você entrar na sala de um advogado, primeira coisa que a secretária dele faz é alguém que está esperando ele chegar como autoridade. É mandar que alguém que está esperando aquela autoridade se colocar de pé para o receber. E as pessoas, por ser educadas, por respeito, se colocam de pé. E aí vai ouvir o que ele tem, ou muitas vezes é a pessoa que vai se dirigir à autoridade. Mas a expressão aqui é Deus. A palavra aqui é Deus. É Deus que coloca o homem de pé. É Deus que se dirige ao profeta Ezequiel e manda ele se colocar de pé para Deus depois falar. Se nós buscarmos na Bíblia as referências, que são muitas, são milhares de referências em relação a essa expressão. Nós começamos por Noé, em Gênesis capítulo 7, a partir do verso 1 ao verso de número 6, mas Deus já começa a falar com ele no capítulo de número 6, quando no capítulo 7, Deus manda Noé e sua família entrar na arca. Quando Deus fala a Noé, ele está falando a Noé e revelando a Noé o projeto de salvação. Quando a palavra de Deus vem a Noé, Deus tem um resultado. Deus tem um propósito na sua palavra direcionada a Noé. Deus não procura a Noé para falar coisa por coisa. Deus não se dirige a Noé para incomodar Noé e jogar conversa fora. Toda vez que Deus se dirige a alguém, sempre tem um propósito na sua palavra. O propósito de Deus, ainda no Jardim do Éden, na vida de Adão, era para manter o relacionamento com ele, um diálogo todos os dias. E um dia Adão resolveu quebrar essa amizade, quebrar esse elo. Mas quando nós observamos a partir de Noé, aqui começa uma expressão de Deus de maneira diferente. Quando Deus olha para a situação da terra nos dias de Noé, quando o texto vai dizer que o povo, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, e vendo aquela situação, Deus se dirige a Noé e dá um projeto a ele, e projeto esse de salvação. E quando Deus se dirige a Noé, Deus coloca Noé, manda Noé se posicionar para ouvir Deus falar. Se nós observar ainda em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo de número 7, Deus se dirige a Moisés, dando um projeto de libertação. Toda vez que Deus fala, vou repetir novamente, toda vez que Deus se dirige ao homem, toda vez que Deus se dirigiu a um personagem bíblico, sempre tinha um projeto na sua palavra. E quando Deus se dirige a Moisés, ele traz nas suas palavras um projeto de libertação. E quando Deus chega para Moisés e fala com ele, Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra. Deus está dizendo para Moisés: posiciona-te, porque eu quero falar contigo. Talvez alguém já começou a entender algo da palavra do Senhor nessa noite. Então vai preparando aí a tua vida, vai preparando aí o teu coração, porque Deus está querendo posicionar alguém nessa noite, para depois Ele falar com alguém. Quem está entendendo a palavra do Senhor nessa noite?
só vai ouvindo, vai te alimentando aí da palavra do Senhor. Mas nós vamos continuar vendo referências bíblicas quando nós vamos ver em Juízes capítulo 4, a partir do verso de número 6 ao verso de número 9. Deus fala com Gideão, dando a ele um projeto para ele lutar em favor, em prol do povo de Israel. Primeiro, quando Deus olha para a situação de Israel, ele vê, vai observando e encontra um homem, e na característica desse homem, ele vai dizer que não tem capacidade. Mas quando Deus chega, quando Deus fala, Deus primeiro posiciona, organiza o homem e dá o projeto dentro da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Um dia Deus olha para Moisés ainda no capítulo 19 de Êxodo, e ele chama Moisés para uma conversa no Monte Sinai. E quando Deus chama Moisés para uma conversa, Moisés chega para o Senhor e vai falar a mensagem do povo, o que o povo achava, o que o povo pensava e da maneira que o povo estava vivendo. Aí Deus posiciona Moisés e manda ele dar sua mensagem, manda ele descer do monte, mandar o povo se santificar até o segundo dia, porque no terceiro dia Deus ia fazer maravilha no meio do povo. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, eu conheço a história do povo, eu sei quem é esse povo, e diga para eles que eu sou Deus que tirei eles do Egito, e eu ainda tenho um projeto para eles, mas para que eles ouçam a minha voz, para que ele escute a minha voz, eles precisam se posicionar. Vai lá, diz a eles que se santifique, prepare as suas vidas, porque só ao terceiro dia, depois de eles se posicionarem, depois de eles se organizarem, se colocarem em ordem, eles vão ouvir a minha voz, porque eu vou realizar no meio do povo maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor. E assim Moisés desce, e o Senhor ainda diz mais a ele: marca território, Moisés, faz uma demarcação em volta do monte, porque eu ao terceiro dia vou descer no monte e eles ouvirão a minha voz. E Deus está dizendo para o seu povo: e ninguém ouça tocar no monte se não estiver posicionado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero declarar para a igreja nessa noite que ninguém entra na presença do Senhor e ouve a sua voz se não estiver dentro dos requisitos que Deus prometeu, que Deus escolheu. Bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas que querem ouvir a voz do Senhor, mas a pergunta nessa noite é: como você está? Em que posição você está? Como está a tua postura diante do Senhor? Como é a tua posição diante dele? Muitas pessoas querem ouvir Deus, mas não se prepara para ouvir o Senhor. Aí o Senhor disse: marca, faz demarcação, e ninguém toque no monte até ao terceiro dia, nem homem e nem animal. Aí o Senhor ordena Moisés e ele desce e fala para o povo as palavras que o Senhor colocou na sua boca. Aí o servo do Senhor desce e começa a falar para o povo. E é interessante que quando Moisés passa a mensagem e o povo se santifica, o povo se organiza, se posiciona, aí Deus, a Bíblia diz, o texto diz que Deus desce no monte, e o monte começa a trovejar. E naquele momento o povo percebe que é a presença de Deus. É o Senhor que desceu no monte. E o povo começa, vendo aquela glória, vendo aquele movimento, o povo se assusta e diz para Moisés: Moisés, fala tu mesmo com o Senhor, e tudo que o Senhor falar contigo, vem e fala a nós.
Quando nós ouvimos, nós observamos essa expressão do povo de temor naquele momento, quando começa a ouvir a manifestação da presença do Senhor, ele se atemoriza. Mas quando nós observamos nos relatos bíblicos, nós vamos ver que logo em seguida o povo começa a esquecer do Senhor novamente, começa a deixar de temer ao Senhor novamente. E quando aqui nós observamos que o monte começa a trovejar sem chuva, começa a trovejar sem o tempo se fechar para querer chover, apenas o Senhor disse que se manifestaria em uma nuvem escura, mas não era para chover, era a maneira que o Senhor ia se manifestar, falar ao povo. E dentro dessa expressão, logo em seguida, nós vamos ver o povo de Israel esquecendo de Deus. É tão interessante, meus irmãos, que muitas vezes Deus faz maravilhas no meio do seu povo, e logo em seguida o homem, com a sua ingratidão, esquece, deixa, isola Deus, deixa de querer ouvir Deus, de caminhar com Deus. Mas é uma coisa, é bem certa, trazendo para os nossos dias, na nossa vida atual, muitas pessoas não temem mais a Deus, mas basta o raio chegar, basta ver aquelas motos pretas chegar, nem precisa chover, já começa a se posicionar, nem precisa mandar abrir as pernas, já se posiciona para a chegada do raio, e nem precisa ter chuva, nem precisa relampear. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, o Deus do céu ainda tem poder, a glória dele ainda está no nosso meio, e a palavra do Senhor nessa noite te posiciona, que aqui não é o raio da terra, aqui não é o homem que é constituído como autoridade, aqui é o Deus do céu que está falando, e quer ver o seu povo posicionado para ouvir a voz do Senhor. Quem quer ouvir a voz do Senhor nessa noite? Levanta a tua mão, dá glória para Ele, porque o Senhor ainda fala com a sua igreja. Aleluia, Senhor. Nem precisa muito, basta virar a esquina, aquelas luzes fluorescentes, né? Aqueles LED. Se for só uma moto não tem, mas se for 3, 4, Deus continua falando. Aí Deus vai colocar o profeta Ezequiel de pé e vai dizer: ponte em pé e falarei contigo. Nós vamos continuar vendo, meus irmãos, referência para nós entender aonde o Senhor quer nos levar. Se você observar em Lucas capítulo 1, a partir do verso 38, Deus fala com uma mulher que estava na posição para ouvir Deus falar com ela. E quando ela ouve a expressão do Senhor, dentro da expressão do Senhor vem um projeto através da sua vida do Salvador à terra. Deus fala com ela e dá o projeto. Então Deus coloca Maria na posição para ouvir Deus e o projeto dele para a sua vida e para a humanidade. Quando nós observamos também Atos capítulo de número 9, a partir do verso 4, Deus fala com Paulo para lhe dar um projeto de uma chamada. E quando nós vamos observar Paulo, quando ouve a voz que vinha do céu, ele se prostra, ele cai em terra, e o Senhor o coloca de pé para ouvir a sua palavra. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: ninguém ouve a palavra do Senhor, ninguém ouve a voz do Senhor de qualquer jeito. Tem pessoas que querem ouvir a voz do Senhor dormindo, não vai ouvir. Tem pessoas que querem ouvir a voz do Senhor brincando, não vai ouvir. Tem pessoas que querem ouvir a voz do Senhor de qualquer jeito, não vai ouvir. Há exceção, quando Deus se dirige a falar com Samuel, o texto diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo,
Deus falou com Samuel. Samuel não identificou a voz de onde vinha, mas se posicionou porque ele tinha respeito, reverência a quem estava acima dele. Vai ao sacerdote e pergunta se é ele que fala com ele. Aí o sacerdote disse que não e vai se deitar. E pela terceira vez, no mesmo comportamento. Aí o sacerdote entendeu a mensagem e disse: quando vier a voz de novo aos teus ouvidos, simplesmente diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Sabe o que o sacerdote está dizendo? Quando você ouvir essa voz novamente, simplesmente te coloca na posição. Que posição é essa? Eu sei quem é que fala agora. Eu sei quem é que está falando, irmão Tiago. Eu sei quem é que está falando. É o Senhor Todo-Poderoso. Então fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo está na posição. Fala, Senhor, porque eu me posiciono para ouvir a sua voz. Eu agora não sei quem é essa voz. Eu quero dizer para você nessa noite, não importa se você está dormindo, o Espírito Santo vai direcionar a vida nessa noite a posicionar alguém. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele quer voltar a falar com você. Talvez você tenha ouvido uma vez, talvez você já tenha ouvido uma segunda vez, mas a terceira vez vem aí, e é o Senhor que vai falar com você. E se é o Senhor, você vai entender a voz dele. Bendito seja Deus. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, levanta a tua mão, meu irmão, porque é uma palavra profética para a tua vida. Que parou de ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai voltar a falar novamente. E quando Ele falar, te prepara, porque é com você mesmo que Ele vai falar, em nome de Jesus. O negócio aqui, meus irmãos, é se posicionar para ouvir Deus. Toda vez que um homem se levantou para falar com Deus, se deu mal. Uma coisa é Deus se levantando para falar com o povo, com alguém. Outra coisa é alguém se levantando para falar com Deus. Ninguém se levanta para falar com Deus e permanece do mesmo jeito. Por quê? Porque para falar com Deus tem que se posicionar, tem que ter uma postura, tem que ter uma posição. Nós vamos ver os discípulos quando estavam no meio da tempestade. Enquanto eles tinham força, eles não se levantaram para falar com Deus. Enquanto eles tinham capacidade, não se levantaram para falar com o Senhor. Enquanto eles viam possibilidade de resolver a situação, não se levantaram para falar com Jesus. Mas quando acabou as oportunidades, as possibilidades, o texto diz que eles se levantaram e olharam para Jesus e perguntaram: não te importa que nós pereçamos? Ei, com Jesus tem que saber falar, com o Senhor tem que saber o que vai falar para Ele. Por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é o dono da glória, é Ele que manda, é Ele que pode. Bendito seja Deus. E quando Jesus se levanta, homens de pequena fé, homens sem capacidade, não viu o que eu fiz no meio de vocês? Você não tem visto os milagres que eu tenho realizado, a manifestação da glória que está sobre mim? Você já não tem visto? Então quando você se levantar para falar comigo, oh meu Deus, eu sinto Deus nessa palavra para alguém. Quando se levantar para falar com o Senhor, olha, presta atenção nas palavras que você vai se dirigir ao Senhor. Quando se levantar para falar com o Senhor, olha o que você vai falar. Porque antes que alguém se levante para falar com o Senhor, pode até ser planejado, pode até ser ensaiado, mas o Senhor já tem uma situação pronta. O Senhor já tem uma razão quando Ele se levantar e se expressar diante de alguém. Quando nós observamos, meus irmãos, essa palavra nós vamos observar e ver ainda em Daniel, capítulo de número 8, versículo 18. Deus fala com Daniel para
meu Deus, para lhe revelar algo do futuro. O texto diz que quando Daniel ouve a voz se dirigindo a ele, ele se prostra, ele cai, ele perde as suas forças, mas a voz vem sobre ele e diz: Daniel, te coloca de pé para ouvir o que eu tenho a falar contigo, meu Deus. A expressão de Deus é diferente. Deus faz questão de colocar de pé para depois falar. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, assim como Ele falou para Daniel, assim como Ele falou para Paulo, assim como Ele falou para os profetas, assim como Ele se revelou no Velho Testamento para Abraão, toda vez que Abraão via a presença do Senhor se aproximando, a teofania, Deus escondido no anjo, e quando Abraão olhava já sabia que era Deus. Ei, a atitude de Abraão era chegar e se prostrar e perguntar: o que queres que o Senhor, o que queres que o teu servo faça? Fala que o teu servo ouve, entra na minha casa, Senhor. Mas era prostrado. Aí só depois que ele se levantava era que o anjo enviado pelo Senhor falava com ele. E quando nós observamos essas expressões, observamos esses detalhes, nós vamos perceber um detalhe. Nós vamos ver Paulo aqui agora na sua chamada, na experiência da sua chamada. Paulo caído, abatido, frustrado, assim como pregou o evangelista Enoque Moura em relação ao profeta Jeremias. Ele está dizendo: Senhor, basta, tira a minha vida, porque não quero mais viver. É sofrer demais pelo evangelho, é sofrer demais nessa caminhada. Mas o Senhor vem e diz: eu conheço a tua vida, Paulo, eu sei da tua capacidade, eu sei que essa falta de força aí é só no teu corpo, mas eu sei que o teu coração acende de desejo pela obra, acende um fogo, uma chama no teu interior para continuar fazendo. Então, se é assim, Paulo, a tua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu sinto nessa noite a presença do Senhor nesse lugar, e eu sinto a autoridade de Deus para dizer para a tua vida: a tua fraqueza, meu irmão, é só na carne, é só o teu corpo físico abatido. Aí uma força espiritual chegando na tua vida para te colocar de pé e ouvir a voz do Senhor novamente. Há uma nova chamada, há uma nova caminhada para a tua vida. Levanta a tua mão se tu acredita nessa palavra, em nome de Jesus. Vai haver força sobre a tua vida novamente. Se posicionando para ouvir Deus. Agora olha a expressão de Deus: Filho do homem, fique em pé e falarei contigo. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Aí entra o capítulo de número 3, para nós encerrar. Ainda me disse: filho do homem, coma o que está aí diante de você. Com esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E me disse: filho do homem, coma, encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Aí o homem de Deus vem dizendo: eu comi, e na minha boca era doce como mel. Meu Deus, Deus tinha uma mensagem pronta para Ezequiel falar ao povo. Segundo a expressão do texto, casa rebelde.
desobediente. Olha só a palavra do Senhor. Come o que está diante de ti. Te alimenta do que está diante dos teus olhos. Enche o teu estômago. Sacia essa fome que está em ti. E depois vá falar à casa de Israel. Quando nós olhamos essa expressão, meus irmãos, é bem aqui que está o pensamento em que Deus colocou no nosso coração. Deus posicionou o profeta Ezequiel, colocou de pé para comer da sua palavra. Oh, aleluia! Não, meu irmão, você não entendeu. Deus colocou o profeta de pé, e antes que ele fosse pregar, falar qualquer coisa, antes que ele começasse a pregar, antes que ele fizesse qualquer outra coisa, antes primeiro o Senhor deu a ele de comer o rolo, a palavra, a mensagem, as escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. E no final do versículo ele vai dizer: e eu comi e senti nos meus lábios o gosto da palavra, era doce como mel. Eu não consigo entender, meus irmãos, como hoje tem pessoas que querem pregar e não come, não sabe o gosto que tem a palavra do Senhor, não sabe o peso. Ei, Deus está dizendo para o profeta: ei, come o rolo, que é o peso. Isso aqui, meu irmão, não é só volume, também tem um peso. E sabe o que eu entendo? Tem pessoas que só vê volume, mas não vê o peso da palavra, não consegue enxergar o peso que tem a palavra. Mas a palavra do Senhor ainda pesa, a palavra do Senhor ainda tem gosto, a palavra do Senhor ainda tem sabor. E só quem medita de dia e de noite na palavra do Senhor sabe o gosto que tem a palavra, sabe o que é prazeroso, sabe que ela preenche cada espaço vazio no seu interior. A palavra do Senhor ainda preenche espaço, ela ainda preenche, ela dá gosto, dá prazer. Quem sente o gosto da palavra nessa noite? Então o Senhor está dizendo: te coloca de pé, porque eu tenho algo para você comer. Talvez Deus esteja falando com alguém nessa noite: meu filho, eu quero que você coma da minha palavra, e só depois fale o prazer que tem ela. Bendito seja o nome do Senhor. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Se posicionando para ouvir Deus. E a palavra do Senhor nessa noite para a sua vida é: põe-te de pé e falarei contigo. E depois de falar, o Senhor começa a revelar: olha aí que está diante de ti, Ezequiel. Olha esse rolo aí, come ele. Enche o teu estômago, preenche o espaço vazio, não te deleita nele. Sente aí o sabor, Ezequiel, da palavra. Sente aí o gozo. Ei, vai chegar como mel nos teus lábios, vai chegar com um sabor especial nos teus lábios. E só depois tu vai falar alguma coisa a respeito dessa palavra. Ei, a igreja do século 21, a igreja dessa geração, eu costumo dizer que a igreja está sendo formada ou está sobrevivendo no meio de uma geração rebelde. O que é geração rebelde? É a geração que não sente mais o gosto da palavra, não sabe o que é o peso da palavra. Mas o Espírito de Deus está falando à igreja nessa noite, ainda continua falando no meio da igreja: ei, eu te coloquei de pé para você voltar a comer a palavra, a se alimentar da palavra. Por quê? Porque quando você falar do sabor dela, falar do que tem nela, falar do peso dela, ela vai surgir efeito. E aqueles que vão ouvir, quando Deus está falando para Ezequiel, ele está dizendo: é uma casa rebelde, Ezequiel, mas depois que ele ouvir essa palavra, vai ser transformado, vão se voltar para mim. Então recebe essa palavra nessa noite, igreja. Quando você se alimentar mais da palavra, encher a tua vida da palavra, encher a tua boca da palavra, a tua mente da palavra, quando você
alguém vai sentir o gosto dela, porque você está cheio, está cheio. Quem está cheio da palavra nessa noite? Quem está cheio? Oh, aleluia. Será que você pode fechar os seus olhos só um minuto nessa noite e você sentir a presença do Espírito do Senhor diante da sua presença, do seu lado aí, dizendo: meu filho, desperta para comer a minha palavra, desperta, fica de pé, porque eu quero falar com você. Alguém vai ouvir de novo a palavra do Senhor, alguém vai ouvir a voz do Espírito Santo, mas te posiciona nessa noite, te posiciona para ouvir a voz do Senhor. Ecoar nos teus ouvidos novamente, ser despertado pela madrugada. Não te assuste, te levanta, levanta-te. Se não é milagre, é o Senhor querendo falar com você e dizendo: a partir de hoje vai voltar a ouvir a minha voz novamente. Só te coloca de pé, te coloca na posição, e essa palavra se aplica a obreiros, a cantores, a pessoas que querem fazer alguma coisa na obra do Senhor. Fica de pé, te posiciona para voltar a ser usado novamente. Te posiciona, porque vai vir uma nova inspiração na tua mente, vai descer ao teu coração algo novo da parte do Senhor. Então fica na posição e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Volta para a posição, porque o Senhor tem um alimento novo para a sua vida. O Senhor está colocando diante dos teus lábios uma palavra doce, e quando você falar, aí vai descer o gosto, o prazer da palavra. Aí você vai entender, é Ele falando na sua boca, é Ele falando, é Ele colocando nos teus lábios uma mensagem nova. Te prepara, crente, te prepara, obreiro, te prepara, servo, porque Deus está te posicionando para te dar algo novo. Bendito seja o nome do Senhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus te abençoe, evangelista Francisco Moreira. Vamos orar. Você vai levantar suas mãos, agradecer a Deus pela sua graça, por esta palavra especial falada aos nossos corações, pelo culto abençoado que o Senhor nos deu nesta noite. O evangelista Antônio Portela ora nos despedindo na presença de Deus. Glória a Deus. Vamos falar com o nosso Deus. Ele já nos convocou para isto. Fecha teus olhos. Soberano e eterno Deus, Pai da infinita bondade, Tu és, Senhor, para nós tudo, Deus. Tu nos escolheste, Senhor, no meio de uma multidão, Senhor, porque Tu sabias, Deus, que nós não voltaremos atrás, Senhor. Por mais que nós falarmos a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, nós nunca ficaremos tristes, Pai, porque a Tua palavra produz em nós, Senhor, algo todo especial, Senhor. Ela é o combustível do nosso corpo, Senhor. Ela nos transporta, Senhor, a lugares que nós nem conhecemos, Senhor, porque é o Teu Espírito que guia, Senhor, os nossos pensamentos, Pai. E nesta noite, Senhor, confirma a Tua palavra, Deus, em cada coração, Senhor, em cada vida que, Senhor, que foi atenta, Senhor, que recebeu esse chamado, Senhor. Queremos fazer a diferença, Deus, nos últimos dias, Senhor. Como diz a mensagem nesta noite, está difícil, Senhor. O tempo está mudando, Senhor, para a Tua voz, Senhor. Mas ainda há um povo, Senhor. São poucos, Senhor, mas ainda há um povo que quer ouvir a Tua voz. A Tua meiga voz, aquela que vem trazer a saúde, aquela que traz a libertação, aquela que quebra os grilhões, aquela que transporta, aquela que transforma, aquela que alimenta o verdadeiro alimento, Senhor. Tu tem nos dado essa primazia, Deus, e queremos permanecer, Senhor, debaixo dessa orientação, Pai. Continua conosco, Deus. Aqui não é mais casa rebelde, que já é, Senhor, nação eleita, Senhor.
povo, não éramos dignos dessa convocação, mas tu nos escolheste primeiro, fizeste ovelhas do teu pasto, Senhor, e cuida dos teus servos, das tuas servas, daquele que tem, Senhor, ainda, Senhor, nas suas vidas, Senhor,